Olá, meus amigos. Hoje a gente vai estar aqui respondendo a sexta pergunta do nosso programa 50 Dúvidas em Direito Ambiental. A pergunta de hoje é: pode um município exigir licença ambiental para uma atividade cuja tipologia é inexigível pelo Estado? A pergunta é do meu grande amigo Paulo Henrique Zuzarte, famoso PH, servidor do INEA, a quem eu agradeço aí pela participação no programa. Vamos entender um pouquinho a pergunta, para aqueles que não conhecem e não dominam muito bem esse tema do licenciamento ambiental. O Paulo Henrique pergunta se um município pode, de certa forma, ser mais exigente do que o Estado, e exigir licença ambiental para uma atividade que, pelo Estado, seria inexigível de licença. Essa é uma pergunta muito boa e que provavelmente o PH mandou porque já deve ter se deparado com situações como essa, e a gente vai responder aqui, como sempre, com base na legislação e com base na nossa prática, na nossa experiência na atuação em órgãos ambientais. Bem, em primeiro lugar, a necessidade de se licenciar ambientalmente determinadas atividades, ela está prevista na Política Nacional do Meio Ambiente. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidoras ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental. Então, essa caracterização de que tipo de atividade depende de um licenciamento ambiental para poder funcionar, ela vem lá da Política Nacional do Meio Ambiente, depois reforçada na Lei Complementar 140. Ocorre que, como vocês podem perceber, é uma definição bastante ampla. Nós estamos falando em atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. Ora, se a gente for analisar a maior parte das atividades realizadas pelo homem, elas são, no mínimo, capazes de causar uma degradação ambiental. E aí é importante a gente entender o que é a Política Nacional do Meio Ambiente, de que forma a nossa legislação ela define o que seria degradação ambiental e o que seria poluição. Degradação da qualidade ambiental é a alteração adversa das características do meio ambiente. E poluição é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, letra A, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, ou criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, ou afetem desfavoravelmente a biota, ou afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, e, por último, que lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Então, gente, dá para perceber que existe realmente um leque enorme, e que praticamente envolveria qualquer atividade do ser humano. E se a gente for analisar, por exemplo, essa questão de alteração adversa das características do meio ambiente, é possível que, no caso concreto, nós encontremos determinadas atividades econômicas, industriais, enfim, que até causem, que tenham o potencial de causar uma alteração adversa, mas que seja uma alteração tão mínima ou insignificante, para usar o termo técnico adequado, que talvez não justifique todo o esforço do órgão ambiental em realizar um procedimento de licenciamento ambiental, que talvez não justifique o gasto também do próprio empreendedor com um procedimento de licenciamento ambiental, por conta dessa possibilidade de alteração do meio ambiente ser justamente mínima. A gente tem, por exemplo, no Estado do Rio, o Decreto 44.820, o chamado SLAM, que é de 2014, e que prevê uma lista de tipologias, de atividades, com base no seu potencial poluidor, a possibilidade de, dependendo do grau de impacto
que nesse caso aqui no estado do Rio eles consideram atividades de impacto insignificante, como a gente vai ver adiante, e que aí seriam dispensadas do licenciamento ambiental, ok? Então isso a partir de uma resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Então nós estamos falando aqui do Estado definindo o que precisa ou não precisa ser licenciado. E aí a gente não está falando em uma concessão do Estado para a degradação ambiental. Nós estamos falando aqui de uma avaliação de ordem de razoabilidade daquilo que representa um impacto ou um potencial de impacto, né, tão insignificante, tão mínimo, que não justificaria a exigência, todo o procedimento, todo o esforço da administração pública na análise de uma licença ambiental. Lembrando, sempre é bom lembrar, que a atuação do poder público no controle das atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente não se resume ao licenciamento ambiental, né? O que significa dizer que dispensar uma atividade da necessidade de licença ambiental não significa que essa atividade vai poder ser exercida sem nenhum controle, sem nenhum respeito às normas ambientais. As normas e parâmetros ambientais, elas estão postas, elas estão colocadas para que todos os empreendedores, né, se adequem a elas, né, e passem a exercer sua atividade de forma a não desrespeitar nenhuma dessas normas. O fato de um empreendedor poder exercer determinada atividade, no caso dessas de impacto insignificante, sem licença, não significa que o órgão ambiental não pode ir lá fiscalizar e, se de repente entender ou identificar que está havendo uma violação de algum parâmetro ambiental, multar e até embargar a atividade em questão. É bom deixar isso claro para não parecer que a dispensa de licenciamento é um salvo-conduto para uma atividade poder fazer o que quiser e desrespeitar a legislação. Não é assim que funciona. Então, com base nesse pressuposto, vejam o que o decreto 44.820, aqui olhando para o caso do Estado do Rio, definiu. No seu artigo 2º, estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. Parágrafo 1º. Os empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental são os relacionados no anexo 1 do decreto, ressalvados aqueles cujo impacto ambiental seja classificado como insignificante, com base nos critérios definidos no artigo 23 deste decreto. Então, o decreto estadual 44.820, ele criou uma classificação das atividades potencialmente poluidoras de acordo com seu potencial de impacto, criando uma classificação para cada uma dessas atividades. Classificações essas que vão desde impacto insignificante até baixo, médio e alto, como vocês podem ver aí nessa tabela. E sendo assim, a definição do que é dispensado de licença depende de uma conjugação de dois fatores, do potencial poluidor e do seu porte, okay? De acordo com regras que estão estabelecidas nas resoluções do CONEMA e que vão identificar quando uma atividade é dispensada de licenciamento ambiental. Isso com base na regra estadual. Mas a pergunta do Paulo Henrique é o seguinte: mas Marcos, se uma determinada atividade por acaso for considerada dispensada de licenciamento, mas naquele município específico houver uma determinação para que se exija licenciamento daquela atividade, isso é legal ou ilegal, né? Então isso resume a nossa pergunta. E a resposta para isso a gente vai começar a entender agora. O órgão ambiental licenciador, e aí fala-se de qualquer órgão ambiental licenciador no âmbito do Estado, extraordinariamente poderá instar o empreendedor a requerer licença ambiental nos casos em que considerar o empreendimento ou atividade potencialmente poluidores, mesmo que não conste do anexo 1, que são a relação das atividades potencialmente poluidoras, ou aquelas também cujo impacto seja considerado insignificante. Ok? Gente, eu posso dar um exemplo dessa situação.
voltando ao caso das marinas, se a gente for imaginar municípios da região costeira do Rio, municípios que tenham o turismo como uma vocação econômica, dá para perceber que a quantidade de marinas, a quantidade de atividades desse tipo que vão estar sendo desenvolvidas dentro do município, somadas, vão gerar um impacto tão relevante que já justificaria o município exigir licença para essas atividades, a despeito do que prevê a classificação estabelecida pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente. Tá? Então isso, para responder a pergunta do PH, a resposta é sim, os municípios têm essa prerrogativa. Né? Eu só acho que é importante a gente fazer uma ressalva, no sentido de que, para cumprir o princípio da legalidade, né, aquele que a gente fala sempre nas nossas aulas, o princípio da legalidade é aquele que rege a atuação do administrador público, no sentido de que a administração pública só pode exigir aquilo que está previsto em lei. Então seria importante, nesses casos, desses municípios que entendem ser necessário exigir licença desse tipo de atividade, considerada de impacto insignificante, que eles criem suas leis ou normas, né, em sentido abrangente, determinando a obrigação de licenciamento ambiental especificamente para esses tipos de atividades. Tá? Então essa é a nossa visão sobre essa pergunta, respondendo mais uma vez objetivamente, sim, é possível o município exigir licença ambiental de atividades que são dispensadas de licenciamento pela legislação estadual, porém é recomendável, do ponto de vista do princípio da legalidade, que esses municípios regulamentem isso de forma clara e expressa. Ok, gente? Essa é a resposta para a nossa pergunta da semana. Semana que vem, novamente, na quinta-feira, responderemos a outra pergunta. E, desde já, eu convido vocês a se manifestarem sobre essas respostas, é claro, e também de enviarem as suas sugestões de perguntas para o nosso programa. Ok? Isso pode ser feito por e-mail, através do marcoslima.ambiental@gmail.com, ou através das redes sociais, ou mesmo no YouTube, nos comentários que vocês vão poder fazer lá na minha página, no meu canal de YouTube. Ok? Abraço a todos.